Oiê, eu sou a Milena e sejam bem-vindos ao meu canal. Então já pega sua agulha de crochê e bora para mais um vídeo. Esse top aqui é de um modelo que eu vi no Pinterest, que eu vou estar seguindo ele. Só que eu vou fazer ele um pouco diferente. Aqui no meu bojo, eu não quero muito detalhe, eu quero uma coisa bem simples, então só assim pra mim tá ótimo. Na parte daqui de trás, onde tem esse triângulo, eu tava pensando se eu fazia uma amarração ou se eu colocava zíper. Então eu decidi em colocar um zíper pra ficar muito melhor pra poder colocar. E a parte daqui eu ia fazer de crochê, só que eu resolvi fazer em tecido para a peça ficar mais leve. E também porque eu ainda não tenho muita habilidade para poder fazer e ficar levinho, ficar natural. Pra não ficar muito pesado, eu vou colocar um tecido mesmo. E aqui nas alças, eu vou fazer de crochê também. Então, bora lá que eu vou mostrar, vou explicar um pouco do meu bojo. Eu já fiz o bojo, eu não gravei, mas eu vou explicar agora como foi que eu fiz o meu bojo. Eu comecei com um total de 12 correntinhas. Depois, eu fiz o meu ponto alto e fui seguindo ponto alto sobre para cada correntinha. No último ponto, eu fiz... Deixa eu mostrar aqui, peraí. No último ponto, eu fiz 4 pontos altos dentro da minha última correntinha. Fiz uma correntinha de separação aqui e vim e fiz mais 4 pontos altos para poder ficar esse aumento. E na segunda carreira, eu fiz os pontos altos novamente e quando chegou na parte da correntinha, eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E para isso, eu segui assim em todas as carreiras. Eu fiz um total de 10 carreiras para o meu bojo. De linha, eu usei essas 3 coloridas da Amigurumi da Círculo e essa amarela da Duna. E essa aqui da Círculo também, Amigurumi, na cor Gardenia. E eu vou usar essas 5 cores de linha para poder fazer essa parte daqui, para fazer essa parte daqui de trás, para poder colocar o meu zíper no final. Que o tamanho do meu zíper é o 15, mas se precisar, eu acho que eu vou comprar o 18, vai que, não sei, né? Vai que fica pequeno. E de agulha, eu vou usar essa aqui da Duna, número 3.0, é minha favorita e eu sempre uso ela, então eu vou usar ela para poder fazer esse trabalho aqui. Agora, eu vou fazer a união dessas duas partes, para poder já começar a fazer essa parte daqui, que vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. Para poder... Eu não quero aumento nessa parte, então realmente não vai precisar de aumento. Então, agora eu vou costurar essa parte. E quem sabe fazer mais uma carreira, mas acho que não vai precisar. Na parte de baixo não vai precisar mesmo, porque o tecido vai vir e vai cobrir. O bom é que o tecido ele é levinho, então ele não vai pesar a peça, fazendo com que ela fique caindo, sabe? Tipo, caindo pra frente ou que ela fique muito pesada. Então, eu vou costurar essa parte e já já eu volto pra mostrar como é que ela ficou e já começar a parte das laterais. Já fiz a minha costura e olha que bonitinho, só de olhar de longe. Parece uma borboleta, porque eu fiz desse jeito aqui, ó. Fiz desse jeito aqui, eu fui costurando de uma alcinha pra outra e ficou desse jeito. Eu achei que ficou muito fofo, parece uma borboleta. Agora eu vou fazer essa parte daqui, vou fazer os meus pontos altos, fazer uma carreira de ponto alto com essa cor aqui e eu vou intercalando com as outras cores. E eu vou fazer isso dos dois lados e aqui no meio eu vou deixar vago para poder colocar o meu zíper, que no caso ele vai ficar aqui, né, tipo assim. Ah, eu espero que esse tamanho dê. Mas se não desse tamanho, eu pego 18. Eu vou falando se caso não dê certo. Mas agora eu vou fazer a minha parte dos pontos altos de cada ladinho. Bom, agora eu vou começar a fazer os meus pontos altos. E nessa parte aqui, eu uni o fio com o que tava sobrando daqui. E não vai ficar aparecendo porque essa parte vai ficar escondida. Essa partezinha vai ficar escondida no meu trabalho. Então, agora eu vou começar a fazer os meus pontos. Eu vou fazer aqui dentro um só.
aqui dentro desse argolinha, eu vou fazer um ponto alto só. E depois, já temos dois no caso, né? Por causa da correntinha, mas aqui dentro eu vou fazer só um. Aí, eu vou vir nesse buraquinho aqui e vou fazer o meu outro ponto alto. Então, ele vai ficar assim, desse jeito. E agora, eu vou seguir por toda a carreira fazendo. E depois eu troco de cor. Terminei aqui minha segunda carreira. E nessa parte aqui, eu vou fazer duas carreiras e vou trocar de cor. E nessa parte aqui, pra poder eu mudar de cor, aqui nesse último ponto, aqui ele vai ficar escondido. Eu vou fazer um ponto alto. Fazer assim. Vou mostrar aqui. Vou fazer só uma cordinha. E pra mudar de cor, eu vou vir com a minha linha amarela. Eu vou seguir esse desenho aqui, tá? Com amarelo, azul, roxo e verde. Aqui já tem minha linha amarela. Eu venho e fecho o meu ponto alto. Eu vou deixar esse espaço pra poder juntar. Aí, agora, eu venho e faço duas correntinhas. Eu gosto de fazer duas correntinhas porque o meu trabalho ele fica reto. Aqui eu puxo pra ele ficar retinho. E aqui a gente começa para a segunda carreira. E agora eu venho e faço a minha carreira de correntinhas não, de pontos altos amarelos. E agora eu vou fazer só uma carreira e depois eu vou voltar para o gardenia. E ele vai ficando desse jeito, vai desse jeito aqui. Só que a única diferença é que eu vou colocar duas dessa. Terminei meu trabalho, já fiz os dois lados. Esse aqui quanto esse lado, os dois ficaram com 21 centímetros e meio, que eu já medi. E nessa parte aqui da frente, eu fiz esses pontos para poder esconder, diminuir um pouco o decote, que me ficou um decote muito grande. Então, eu fiz esse ponto para poder diminuir ele. Comecei com um ponto, depois eu fiz um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto e triplos pontos altos. E eu fiz assim para poder tampar um pouco do decote. Aqui eu já fiz o acabamento de toda a parte, porque depois que eu colocar o zíper, eu não vou mexer mais e já vou colocar o meu tecido. O zíper, ele vai ficar certinho. O tamanho dele vai ficar certinho e aqui embaixo, ele vai ficar assim, aqui embaixo vai ser para colocar o meu tecido, que ele tem que unir aqui. Então, já tá pronta essa parte, e agora é só eu colocar o tecido. E ele ficou assim, ó. Essa vai ser a minha parte de cima do crochê. Eu ainda vou fazer a alça, as alcinhas para poder amarrar. Agora, eu vou colocar o tecido e o zíper na minha peça. E para colocar na parte de baixo da minha peça, eu comprei esse tecido aqui. Ele é tricoline, eu comprei meio metro. E ele foi o que eu achei mais próximo da cor da minha linha. Não tem nada a ver, mas eu achei ele o mais próximo e eu queria uma cor assim. Então, eu comprei esse daqui. Ele é tricoline, ele é super leve. E eu acho que vai ser muito bom pro tecido, pra peça, ela não ficar caída. Não ficar muito pesada e ficar caindo. Então, eu comprei esse aqui, meio metro de tricoline. Gente, eu mudei de ideia. O top antes, agora virou um vestido. Fui medir o tecido para poder fazer a parte de baixo da minha blusinha. E eu adorei como ficou, ficou tão bonitinho. Eu falei assim, mãe, vamos fazer um vestido? E ela, vamos fazer um vestido. Fizemos um vestido. E ele é franzido. Olha, ele é todo franzidinho na parte de baixo. E aqui onde eu falei que seria na parte de cima para poder tampar um pouco do decote, ficou perfeito, ficou lindo aqui. E o decote nem aparece muito. Fizemos essa alcinha aqui também, que eu ia fazer de crochê, mas fizemos essa alça aqui. Eu achei muito bonita, eu gostei muito. Já colocamos o zíper na parte de trás. E ficou rente, ficou certinho aqui. E na parte de baixo, aqui na barra, eu tava pensando em fazer uns leques pra ficar bonitinho. Vou fazer um leque na parte de baixo pra poder dar um charme melhor.
Só pra dar aquele detalhezinho. Então, agora, esse vídeo agora é sobre um vestido. Tô aqui com a minha fita métrica, já peguei ela. Agora eu vou medir o meu vestido de um lado pro outro. Eu vou medir devagarzinho aqui pra poder mostrar na câmera, porque não dá pra gravar tudo, pra mostrar tudo. Então, eu vou medindo ele em partes. Então, eu vou medir primeiro essa parte da frente, para depois eu medir a parte de trás, para poder fazer o tamanho dele certinho, para não ter, não muito erro, mas pode ser que tenha erro. Nessa primeira parte, ele tá com 68 centímetros. Então, agora, eu vou fazer todas as minhas correntinhas, começar a fazer minhas correntinhas para o vestido inteiro, então vai dar uns 136 centímetros de um lado para o outro, que como ele é redondo, vou fazer minhas correntinhas. Comecei a fazer elas, vou estar usando a mesma linha que eu usei para poder fazer a parte de cima, e o nome da linha e todas as outras eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora eu vou fazer as minhas correntinhas até chegar em 136 centímetros de um lado para o outro. Terminei de fazer todas as minhas correntinhas, agora eu vou começar a fazer essa primeira carreira de ponto baixo, que é para poder, na hora que eu for fazer o meus leques, vai ser no ponto baixo. E também, já que eu vou costurar na minha barra, que eu poderia estar fazendo diretamente na barra, mas eu prefiro fazer assim, você pode fazer na barra. Então, eu vou fazer esse ponto baixo, que é na onde que eu vou costurar ele na barra do meu vestido. Então, eu vou fazer essa parte toda em ponto baixo para vir fazer o nosso ponto leque. Terminei de fazer a minha primeira carreira em ponto baixo. Agora eu vou subir 3 correntinhas para poder começar a fazer a nossa carreira de ponto leque. Fiz minhas 3 correntinhas, virei meu trabalho e dentro das minhas 3 correntinhas eu vou fazer um ponto alto, que vai ser como um aumento pra gente poder fazer aquele trabalho de leque. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação e vou pular 1, 2, 3, e no quarto ponto do meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou pular 3 e vou no quarto fazer um ponto alto. Depois eu venho e faço outro ponto alto no mesmo lugar que a gente fez o primeiro, fazendo tipo um aumento. Desse jeito dá pra ver melhor. Vou fazer devagar pra minha câmera focar e ver melhor. Vou fazer uma correntinha de separação e vou colocar mais 2 pontos altos dentro do primeiro ponto que eu fiz, que ele vai ficar desse jeito. Então, vai ter 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Fiz a minha correntinha de separação novamente, vou pular 3 pontos e fazer no quarto ponto o meu leque novamente. E assim eu vou repetir em todas as carreiras, eu vou fazendo desse jeito. Vou mostrar mais uma vez, 2 pontos, uma correntinha de separação, e agora eu vou fazer mais 2 pontos altos. Terminei de fazer todo o babado do meu vestido, todo o ponto leque por toda a volta. Ele ficou desse jeitinho aqui, bem bonitinho, eu achei. E aqui, onde eu comecei a costurar, eu fiz essa emenda aqui, porque a medição, como eu fiz desse jeito, sem colocar primeiro dentro do tecido, ela ficou maior. Deixa eu mostrar. Ela ficou um tamanho maior, então eu tive que cortar para poder ela emendar aqui. Mas se você fazer diretamente aqui na barra, não vai ter esse problema. Mas eu preferi fazer fora da barra. Aí agora eu vou fazer todo o arremate da minha peça todinha e eu já volto com o resultado do meu vestido. Ele ficou desse jeito, e até que na parte de cima não ficou aquele decote gigante que eu achei que ficaria, ficou bem simples, eu adorei. Na parte de trás ele ficou super bonitinho, e a barra, até que a gente teve problemas técnicos, ficou perfeito, ficou simples do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginei que ele ficaria. Eu poderia ter feito a parte de cima também, mas desse jeito sim, ele tá bonito, tá perfeitinho do jeito que eu imaginei. E nessa parte do bojo, para poder arrematar, eu usei cola de tecido para poder grudar melhor.
Então, esses são os acabamentos do meu vestido. Na parte e do tecido, a gente fez em costura mesmo. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo para seus amigos. E até o próximo. Tchau!